bem-vindo ao canal e hoje falaremos um pouquinho a respeito de imperialismo. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, para início de conversa você tem que saber o conceito de império. Imperialismo vem do nome império. Império, né, o conceito mais básico que a gente pode trazer é quando um país ou uma organização estatal, um Estado, né, ele cresce mais que o outro, normalmente no poderio militar, e ele começa a dominar outras regiões, porém, nesse domínio, ele não tira desses locais dominados a cultura e nem, às vezes, nem tira as leis desses lugares, dessas sociedades dominadas, né? Ele só quer acesso, né, aos impostos, né, aos recursos que essa sociedade dominada poderiam oferecer. Um exemplo clássico disso aí, do Império na época antiga, né, da Idade Antiga, é o Império Romano. Então o Império Romano cresceu a partir da cidade de Roma, lembra que eu falei que era uma cidade, um estado pequeno, e militarmente ele começa a dominar os outros estados menores, né, começa a expandir as suas fronteiras, e ele vai dominando, e quando ele domina, ele não mexe na cultura, e também não mexe nas leis, só aquelas leis que ferem os interesses do Império Romano. Ele também só coloca as leis romanas à medida que isso interessa para facilitar o acesso àqueles recursos que ele quer, não é? Então, deveria ser favorável, né, a um soldado romano, ao governador romano, ao romano em si, que vai para um local desse para trabalhar para Roma, que ele tenha leis que favoreça ele. Não é? Então, as leis que Roma coloca em função de facilitar o acesso dessas pessoas. Por exemplo, é muito comum, muito clássico, você vê lá no Evangelho, né, na época de Jesus, a crucificação e tudo mais, você vê que ali está o Império Romano dominando a Palestina, né, dominando os judeus. E você vê leis ali romanas. E as leis judaicas também, né? As duas, né? Normalmente, né, quem poderia executar alguém, pena de morte, só o romano poderia fazer isso. Só Roma poderia fazer. Então eles proibiram que os judeus exercessem esse direito, ou, né, essa lei, esse código civil judaico de executar alguém por ter cometido um crime, né, de acordo com as leis judaicas que exigisse como punição a pena de morte. Então, está proibido, vocês não podem matar ninguém, tem que trazer até Roma. Era muito comum também o soldado romano ter o direito de exigir do judeu que ele carregasse a carga dele. Então está chegando, por exemplo, um soldado para servir em Jerusalém. Ele vem, às vezes não tem cavalo, tem que levar na mão lá as bagagens dele. Ele poderia chamar um judeu e falar: carrega minha carga por 1 milha. Isso era lei romana, para facilitar a vida do soldado. Era assim. Então, você percebe o seguinte, que o império, né, na antiguidade, ele tinha essas características. Primeiro, dominar. Ele vai dominar a região em função de ali ter recursos necessários para esse império. Segundo, ele não vai tirar as leis desse lugar, a não ser que conflite com as leis romanas. E terceiro, ele vai impor algumas leis para facilitar o acesso aos interesses, né, desse império naquela localidade. Tá ok? Foi? Bom, e quando você fala do império que nós queremos falar, o imperialismo não é esse. Esse é um modelo de imperialismo, o império que eu trouxe para você entender o que é. Né? O império que eu quero trazer para vocês, o imperialismo, né, é o pós-industrialização, que tem um viés diferente. Não é? Se o interesse na antiguidade eram os recursos, né, cobrança de impostos e tudo mais, agora os interesses desses novos países ou nações, ou impérios que vão dominar povos, é atender às necessidades da indústria. Então vem depois da indústria. O que a indústria precisa? Uma indústria precisa de mercado consumidor, né? Então tem que ter quem compre, e a indústria também precisa de matéria-prima, não é? Então são essas duas situações que essas nações, essas novas nações vão buscar. Professor, que nações são essas? Você vai ter a Inglaterra, por exemplo, né? A Inglaterra é a primeira a se industrializar e ela busca esses recursos em outros lugares. Depois dela ter se consolidado, né, no território inglês, ela começa a expandir os seus domínios para outros territórios em função de aprender em função de atender essa indústria. Ok? Né? Havia uma frase que a Inglaterra, ou que a rainha da Inglaterra costumava dizer, era o seguinte: no Império Britânico, o sol nunca se põe. No Império Britânico, o sol nunca se põe. Por que ela falava isso? Em função de ter dominado diversas áreas no planeta, não é? E
aonde o Sol estava batendo na face da Terra, havia áreas dominadas melhor, pelo Império Britânico. Né? Então, qualquer lugar do planeta tinha, né, o dedo, a bandeira a bandeira britânica naquela localidade, que dominou quase tudo, né? Porque foi a pioneira em sair para o imperialismo, né? A pioneira a se industrializar, a Inglaterra. Bom, tá aí, né, eles levavam, né, recursos para essas localidades, né? Normalmente faziam muitas ferrovias, né? Levava formas e instrumentos para gerenciar e otimizar a exploração, né? Também levavam os recursos para vender lá. Por isso que a mão de obra tinha que ser, não poderia ser escrava, tinha que ser mão de obra paga, porque eles iam vender os recursos também, né? Nesses lugares, nesses lugarejos, né? Até mesmo de grandes proporções. Por exemplo, a Índia foi um domínio britânico, né? E é curioso que a Índia ela tinha uma tradição de produção de seda. Seda, você faz roupa, você faz tecido e tal. E, curiosamente, não por acaso, ou assim, né, que veio para confrontar com isso, é que o forte da Inglaterra era a produção de tecido de algodão. Então, obviamente, quando a Inglaterra chega lá, ela coíbe e proíbe a produção de seda para que pudesse ser vendida o tecido inglês. Então, é mais ou menos nesse porte, né, nesse viés que eles chegam para dominar. Né? Eles querem o mercado consumidor, eles querem matéria-prima. Se tem alguma coisa nesses lugares em que conflitam ou confrontam a produção inglesa, eles vão tirar isso para poder estabelecer os seus produtos. Né? Foi feito assim. Né? E como eu falei, tinha as leis também que facilitavam o acesso, né? Muito parecido com os impérios antigos. Por exemplo, na Índia, né, obviamente que o britânico tinha toda a prioridade, né, na circulação das cidades, na sociedade indiana. Então ele chegava lá, por exemplo, havia uma lei em que se um inglês estivesse andando na calçada, né, e fosse cruzar com um indiano, o indiano tinha que sair da calçada para ele passar. São leis assim, né? Leis que dão prioridade ao dominador. Né? Por exemplo, o indiano ele teria que ter um passe de circulação na cidade. Né? Isso aí era o Império Inglês, né, os britânicos que davam. Mas o britânico não precisava desse passe, ele poderia circular tranquilamente. Então essas coisas são feitas para facilitar o acesso aos interesses britânicos, né? Nesse caso aí. Você está vendo aí, né, uma ferrovia, não por acaso, a Índia, né, ela tem uma malha ferroviária imensa. Né? Quando você vê uma cena de alguém, né, de um trem, né, imenso, né, lotado de gente, dentro e em cima do trem, é bem provável que isso seja na Índia. Né? Ainda estruturas deixadas pelos britânicos desde a época do imperialismo. Né? O imperialismo foi na época de 800 a 900. Ele começa aí no ano de 1850, por aí, até a Segunda Guerra Mundial. Então você tem mais ou menos uns 100 anos de imperialismo. Aí. Quando chega na Segunda Guerra Mundial, isso acaba. Né? Então tá aí. Né? Mas só que eles não vão chegar lá de qualquer maneira. Eles querem justificar o acesso a esses lugares, porque seria, sim, uma coisa bem fora de contexto você simplesmente chegar no local, dominar, né, a base da pólvora, a base da violência, e pronto, é meu e está acabado. Eles arrumaram uma justificativa. Né? Ah, professor, que justificativa foi essa? Está aí, né? Imperialismo é chamado também, é conhecido, uma das modalidades desse imperialismo é neocolonialismo. Por que neo? Neo quer dizer novo. Ou seja, você já teve um colonialismo no passado. Não que todo imperialismo seja neocolonialismo. Não é isso, cuidado. Né? Quando você fala assim, imperialismo, são várias modalidades de dominação. Uma dessas modalidades é estabelecer colônias. Você poderia estabelecer também acordos com países, né, acordos, obviamente, que deixava a Inglaterra, ou o país dominador, o Império Britânico, nesse caso, em grandes vantagens comerciais, né, e não precisava ser colônias. Entendeu? Você tinha colônias, você tinha protetorados, você tinha áreas de influência, tudo em função de estabelecer as prioridades britânicas. É o caso que nós estamos levando aqui, tomando aqui como base, né, o Império Britânico. E quando ele fazia uma colônia, eu preciso fazer colônia em determinada área, né, era chamado de neocolonialismo. Por que neo? Porque no passado, né, no século XV, XIV, XV, você teve um colonialismo, né, em que o Brasil foi colônia. Nesse período, nessa fase de colonialismo, era diferente dessa nova fase, desse novo colonialismo, que agora
entra o viés industrial. Antes, quando o Brasil foi colônia, não havia o viés industrial, né? A qualidade da produção, a forma de exploração era diferente dessa nova forma de produção, de exploração, que visa o bem-estar da indústria britânica, né? Depois da Revolução Industrial. E, por outro lado, também, eles justificavam isso. Qual era a justificativa no primeiro colonialismo, né, que o Brasil foi colônia? Era levar o evangelho aos povos bárbaros, vamos colocar assim, né? Nós, aqui, né, o indígena e tal. Então vinha lá sempre um padre, né? Aqui a primeira coisa, a atividade feita aqui quando chegaram em Porto Seguro, aqui na Bahia, foi rezar uma missa, né? Então a ideia era essa, né? Vamos trazer, levar o evangelho e tal. Normalmente vinha um padre, vinha um sacerdote para fazer esse trabalho, né? Estabeleciam missões aqui, né? Jesuítas, coisa e tal, franciscanos, né? Eles vinham para cá com esse viés, né? Já o viés para o novo imperialismo, o neocolonialismo, era o darwinismo social. O que é isso? A gente sabe que Darwin, né, estabeleceu a teoria da evolução, e dentro dessa teoria ele também estabeleceu aí princípios de evolução para o ser humano. Então ele achava que havia seres humanos ainda vivendo no planeta, né, em vários estágios de evolução. Ele achava que o indígena brasileiro estava no estágio menor do que o europeu, o homem europeu. Ele achava que o asiático estava um pouquinho acima do indígena brasileiro, porém ainda abaixo, né, em termos de evolução, do europeu, né? Então ele ia classificando, né, as etnias do mundo de acordo com o que ele entendia, né, dentro da visão evolucionista. Assim ele fazia. E ele achava que você deveria levar, nós deveríamos, os homens, o compromisso do homem evoluído, né, branco, de olhos azuis lá, o nórdico, né, o europeu, o britânico, era levar tecnologia, levar conhecimento para esses lugares. Ajudar esses povos a se desenvolverem. A ideia, né, que justificou o imperialismo foi essa, né? São povos não evoluídos, são homens, né, são seres humanos ainda no estágio menor de evolução, então nós devemos ajudá-los a desenvolver, né? Darwinismo social, né? E aí tem aí essas teorias. É interessante que eles estabeleceram regras em função disso, né? Regras sociais que visam esse desenvolvimento. Eles entendiam que a miscigenação, né, desses povos com o homem branco era muito prejudicial à evolução. Por quê? Porque se você tem o homem branco, que é o evoluído, na visão darwinista, e o aborígena australiano, por exemplo, né, e se você tem um casamento melhor, dessas duas etnias, quem vai nascer não vai ser tão evoluído quanto o homem branco. Ou seja, voltou, regrediu. Pode ser até um pouquinho mais evoluído do que o aborígena, mas não vai chegar ao patamar do homem branco. A ideia era essa. Por isso que eles rejeitavam a ideia dos casamentos, né, interraciais. Rejeitavam. Muitas leis surgiram, né? Surgiu uma lei na África do Sul, né? Nos Estados Unidos também se rejeita muito isso, né? Em função dessas ideias, né? Essas ideias de não misturar raça. Por isso que você está vendo aquele nome ali, eugenia e racismo. Eugenia é melhoramento da raça. Então, se você, por exemplo, casar com uma pessoa, né, pelo menos de igual etnia, né, a ideia deles era essa, não é minha não. Pelo menos de igual etnia, você estaria pelo menos preservando, né, a evolução humana, né, aprimorando, né, sempre casando com pessoas, sempre se unindo a pessoas de igual patamar para poder melhorar o mundo. E eles queriam também diminuir o casamento entre as pessoas que eles entendiam que eram pessoas, né, não evoluídas assim, né? Eles, por exemplo, eles queriam evitar que eles tivessem filhos, né? Olha, o pobre, né, essas raças menores não podem ter filhos, porque elas vão desaparecer mesmo. Então nós que devemos reproduzir bastante para poder encher o mundo de uma raça evoluída. Que loucura, né? Que loucura, mas era para mais ou menos a ideia da eugenia, né? Eles faziam assim, pensavam assim. Então tá aí, ó, para você, já finalizando nossa conversa, para você ver que eu não estou brincando, essa imagem aí da época de Darwin, né? Darwin está ali, esse cara barbudão aí, né? E ele estabelecia esses parâmetros entre as raças, as etnias, né? Tá vendo ali? Ele está desenhando o crânio ali, né? Ele falava assim, olha, o homem lá, deixa eu pegar um cursor aqui, ó. Isso aqui é uma ideia, né, que ele tinha, né? O homem europeu, nórdico, né?
ele tem o crânio direitinho, um ser humano bem formado, tal, já que o negro, né, ele já fazia um desenho meio deformado, obviamente que ele não era assim, né, obviamente, né. Aí já tem um outro aqui embaixo, que já parece mais, um outro aborígene australiano, que parece mais com o crânio de um orangotango e tal. Ele fazia essas comparações, né, para você ver que isso não é fora da realidade. Ele que fazia isso. Ele tem 2 livros muito interessantes. Um é A Origem das Espécies, você deve conhecer. Isso deve ter sido citado no seu livro de biologia. E você tem um outro também, Espécie Humana. A Espécie Humana, né? E fala, aí ele traz essas teorias aqui. Essa espécie humana, né, normalmente um evolucionista quer esconder, porque é racismo puro, né? Ele não quer vincular o racismo a Darwin, ao darwinismo, mas isso foi uma realidade que gerou aquilo que nós chamamos de darwinismo social, ok? Isso que justificou a ida desses países, né, a esses lugares para poder dominar em função de atender suas empresas. Quais foram os países, professor? Principalmente França, Inglaterra, Alemanha, né? São os principais aí, né, que vão estabelecer essas colônias, estabelecer esse modelo de exploração, estabelecer os protetorados, né, as áreas de influência naquilo que nós vamos chamar de imperialismo. E isso, né, essa corrida por essas localidades, esses povos, ela gera aquilo que nós vamos ver mais tarde, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque eles não se entenderam, né? Quem explora o quê, né? Onde eu posso explorar, aonde a outra nação não pode, né? Isso gerou uma guerra, né, por essa competição de territórios, ok? Nós vamos ficando por aqui, um abraço e até a próxima aula.